Eu fiquei com as lições 36 e 37. Eu vou dar uma palavra sobre a 37 primeiro. Então, essa lição 37, ela nos traz a lição de que temos que ter a visão perfeita de quem é Jesus. O pastor Gilneuci fala na página 44, no tópico 2, que as pessoas não conseguiam sair do campo humano, não conseguiam ir além e penetrar no sobrenatural de Deus. E nós, né, o ser humano tem a triste mania de as coisas de Deus, a gente descer para o nosso nível humano, a gente aceitar só aquilo que a gente entende, só aquilo que a gente pensa, compreende, mas as coisas de Deus muitas vezes vão além daquilo que a gente entende, além daquilo que a gente compreende. E muitas vezes nós temos que aceitar e crer na vontade dele, crer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a gente. Os discípulos, por exemplo, depois de todos esses milagres que os irmãos falaram, os irmãos contaram aqui, eles já tinham visto aquilo tudo e eles não alcançavam a ressurreição. O que era a ressurreição? Jesus falou: eu vou ser preso, vou morrer e depois vou ressuscitar no terceiro dia. E Pedro fala: não te aconteças isso, Senhor. Mas eles não tinham alcançado ainda quem era Jesus de fato, o que ele veio fazer aqui, que a ressurreição era algo, a morte era algo necessário, mas que ele ia ressuscitar. Então, muitas vezes nós também, como discípulos de Jesus Cristo, a gente não alcança, às vezes, o sobrenatural de Deus. E a gente simplifica tudo ou complica tudo, dependendo do nosso ponto de vista, do nosso lugar, da nossa visão tão limitada de ser humano. E na lição 36, já fala da visão dos fariseus e saduceus. Jesus fala para os discípulos dele tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, eles sabiam que Jesus era vindo de Deus. Tanto que Nicodemos fala, né? Nós bem sabemos que tu és vindo de Deus. Mas aqueles outros fariseus e saduceus, eles escolheram a incredulidade. Naquele momento era uma diferença ruim. O que isso quer dizer? O que Jesus queria dizer com isso? Que os discípulos, e aí trazendo para a gente, né, tem que ter cuidado com as influências. Muito cuidado. Ou seja, numa igreja em que todos estão seguindo a palavra de Deus, estão em amor, se chega alguém com uma palavra ruim, com uma palavra contrária, nós temos que ter cuidado com aquilo ali, porque aquilo pode contaminar toda a igreja, pode contaminar o nosso pensamento, o nosso coração, e isso faz uma contaminação, vai crescendo. Quando você vê, a massa está toda influenciada por aquele fermento ali. É assim na escola, é assim no trabalho, é assim na sociedade e pode ser assim na igreja também. Só que, infelizmente, os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. Eles acharam que Jesus estava falando sobre pão de verdade, pão comestível, que eles esqueceram de comprar pão. Mas não era isso. Jesus demonstra nesse momento que eles precisavam ter a visão espiritual. Jesus cura um cego de uma forma imperfeita. Jesus era imperfeito? Claro que não. Mas ele cura o cego de uma forma imperfeita para mostrar que o cego não estava enxergando bem naquele momento, e depois Jesus vai lá, termina o momento da cura, uma cura perfeita e completa, e o cego passa a enxergar perfeitamente. Então Jesus queria mostrar para a gente hoje que é necessário nós vermos com olhos espirituais. O fermento dos fariseus e dos saduceus era uma incredulidade consciente.
Como a gente crente pode ser incrédulo, consciente, incrédulo das palavras de Jesus? Sim. Quando nós, por exemplo, escolhemos acreditar nas coisas que nós mesmos achamos e não na palavra de Deus, ou acreditar nas coisas que outras pessoas falam. Eles agiam também com a adulteração das Escrituras, como nós vemos hoje mesmo. Então, irmãos, eu estou com 2 óculos aqui para exemplificar. Essa é a lente terrena e essa é a lente espiritual, tá? Lente terrena e lente espiritual. Então, é necessário que nós tenhamos olhos espirituais, mas como nós crentes podemos ter somente a lente terrena? Tudo na nossa vida é espiritual, tudo gira em torno do que é espiritual, mas a gente pode ter a lente terrena, a visão de não enxergar o que é espiritual. Por exemplo, quando eu me acabo no sábado de trabalhar, ou de passear, ou de fazer coisas até legais, coisas boas, a ponto de no domingo não conseguir vir à igreja. Porque no sábado eu não me preservei com equilíbrio. Claro que a gente pode passear, claro que a gente pode fazer as coisas no sábado, mas com equilíbrio, a ponto de no domingo eu conseguir vir para a igreja. Então, se a gente não enxerga isso, a gente está somente com a lente terrena. Outro exemplo, se eu não me comporto no trânsito e na rua como crente, eu estou com a lente terrena. Porque eu não estou enxergando que, na verdade, eu sou crente o tempo todo. Outra coisa, se eu sou super eficiente no trabalho, nos estudos, mas na igreja eu não quero me comprometer com nada. Essa é a lente terrena do crente, não é a lente espiritual. Sou eficiente no meu trabalho, sou eficiente nos meus estudos, mas conta comigo, pastor, pode contar comigo. Irmão, irmã, estou aqui também para auxiliar. Lente terrena, amo sair, estou em tudo nos grupos, sei de tudo, mas na igreja não tenho um sentimento de pertencimento do corpo. Lente terrena. Nós crentes temos que ter um sentimento de pertencimento do corpo de Cristo e saber que longe do corpo de Cristo, o membro falece. Se um dedo está fora do membro, ele falece, ele morre. Outra coisa, leio muitos livros, mas a Bíblia, muito pouco. Isso é totalmente a lente terrena, irmãos, para o crente em Cristo. Ele está se aplicando nas coisas de hoje. Ah, mas quer dizer que são coisas ruins? Não, mas ele está se aplicando nas coisas terrenas, mas nas coisas espirituais ele não está se aplicando. Abro minha boca para cantar músicas seculares, canto, mas os hinos eu canto assim. Se é que canto, se é que ouço, você olhar tudo com a lente terrena e não com a lente espiritual. Fico em casa no domingo para estudar. Irmão, você está com a lente terrena, olhando as coisas terrenas deste mundo, somente em detrimento quer dizer com prejuízo, em detrimento das coisas espirituais. Não tenho tempo para orar. Tenho muitas coisas para fazer, não tenho tempo para orar. Então, isso nós crentes, estou falando de mim também, irmãos. Quantas vezes isso tudo passa pela minha cabeça também? Quantas vezes isso tudo acontece comigo também? Mas a gente está vendo o mundo com olhos terrenos e não com olhos espirituais. Gosto dos amigos dos meus filhos, meus filhos têm bons amigos. Aqui quando a gente era criança na igreja, tinha uma irmã que, estou contando o tempo aqui, tinha uma irmã que a gente era muito amiguinha da filha dela aqui na igreja, não está mais aqui na igreja, mas todo aniversário ela só chamava as amiguinhas da escola, e eu e a Priscila ficávamos bem tristes com isso.
dos filhos dela. Amizades não crentes, ou amizades não crentes, mas que não davam o exemplo de crente. E, na verdade, a gente precisa valorizar as amizades espirituais para os nossos filhos. Outra coisa, abro a boca para falar de política, assuntos motivacionais, olha a lente terrena aí, mas não abro a minha boca para falar de Jesus. Tenho interesse por várias coisas deste mundo, mas não leio coisas a respeito da Bíblia, de Jesus, interesse nas coisas espirituais. Então aí a gente está com a lente terrena. Quando acontece alguma coisa com o irmão, o problema é dele. É a lente terrena e não a lente espiritual. A lente espiritual seria: será que posso ajudar, apoiar? Será que posso dar uma palavra? Então, irmãos, quando Pedro faz a afirmação sobre quem ele enxergava que era Jesus, aqui em Mateus 16, que ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós temos que enxergar Jesus também como Salvador. Nós temos que ter a visão espiritual para isso e para tudo na nossa vida. Porque se a gente enxergar Jesus somente como um benfeitor material, como o irmão Cláudio falou, nós crentes mesmo, eu só vou querer benefícios. Eu só vou me aproximar dele quando estiver doente, quando eu estiver sem dinheiro, quando eu estiver com problemas mentais, com problemas amorosos. Mas se eu enxergar o que Jesus é de fato, Criador e sustentador de todas as coisas, que ele veio aqui, se fez carne e morreu por mim, a minha posição sai de só quero benefícios e vou para uma posição de: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? A nossa visão muda, irmãos. Então nós temos que enxergar com a lente espiritual. E assim nós vamos enxergar o que nós somos, o que a igreja é, porque Jesus falou que sobre essa pedra, rocha irremovível, ou seja, essa afirmação, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é que ele edificou a igreja dele. Então a igreja dele, se estiver firmada nessa afirmação de quem Jesus é de fato, nós vamos enxergar que nós temos o poder, que somos ferramenta, né? Temos o poder de ligar aos céus ou impossibilitar essa ligação aos céus.